A minha história foi marcada por dor, muita dor. Mas hoje, cada ponto de crochê conta a minha história de superação. Oi, eu sou a Clau, criadora aqui deste canal, onde falamos sobre crochê e desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou abrir o meu coração para contar a minha história de dor, superação e transformação através do crochê. Eu quero convidar você para bater um papo comigo hoje, ouvir a minha história, saber quem sou eu, como eu cheguei até aqui, como o crochê entrou na minha vida e como eu acredito que o papo vai ser longo, eu te convido a pegar o seu cafezinho, pegue a sua água, pegue o seu café, sente-se e vamos bater um papo. Por falar em água, eu vou tomar um pouco da minha. E bora lá conversar, né, gente? Como eu disse no início do vídeo, eu sou a Clau, me chamo Claudete, na verdade, mas gosto muito de ser chamada de Clau, eu gosto de como soa, né? O ser chamada de Clau me traz uma sensação de aconchego, sabe? De carinho, então eu gosto muito. Eu sou de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A minha infância não foi uma infância fácil, foi uma infância repleta de abusos físicos, emocionais. Então, só para vocês entenderem um pouco da minha história, para que não hajam apenas julgamentos, porque eu sei que existirão julgamentos, por mais que eu gostaria de que não houvesse, mas eu sei que vão existir esses julgamentos, então para que algumas pessoas consigam entender e contextualizar a história, eu vou falar um pouquinho sobre a minha mãe. A minha mãe, ela nasceu em Pedrinhas Paulista. A mãe biológica dela, quando a teve, colocou ela num chiqueiro de porco à beira da estrada, para que os porcos a comessem, né? E ela colocou a minha mãe ali e simplesmente foi embora. Eu não sei o que levou ela a fazer isso, porque ela teve essa atitude, mas também é uma coisa que agora não vem ao caso e ela deve ter tido lá os seus motivos, e isso não significa de forma alguma que eu concorde com a atitude dela. Eu apenas estou tentando dizer que cada um tem a sua dor, cada um sabe o que passa dentro do próprio coração, e não cabe a mim julgar a minha avó. Não concordo, não faria, mas não cabe a mim fazer esse julgamento. A minha mãe teve a sorte de que naquele momento em que ela foi deixada ali, uma mulher ia passando, ouviu o choro de um bebê e foi olhar o que estava acontecendo e pegou aquele bebê para ela. Ela cuidou, ela deu uma vida digna, ela fez tudo que estava dentro do alcance dela, tudo que foi possível para criar aquela criança como sendo sua filha e, enfim, dar uma boa vida para ela. Mas num determinado momento, o meu avô adotivo faleceu e a minha avó não tinha mais condições de continuar cuidando de todos os filhos sozinha, né? Antigamente era muito difícil, eu não sei dizer para vocês se a minha avó adotiva trabalhava, eu só sei que ela não tinha condições de continuar cuidando de todos os filhos sozinha, então os filhos que já tinham idade para casar, estavam namorando, cada um seguiu a sua vida. E a minha mãe, à época, namorava com o meu pai, então eles se casaram. E antes do casamento, meu pai, pelo que as pessoas contam, ele era uma boa pessoa,
Ele tratava minha mãe muito bem, mas depois do casamento ele colocou as asas dele de fora, porque meio que dá a impressão que é sempre assim, né? Ele colocou as asas de fora e aí então ele mostrou quem realmente ele era. Uma pessoa extremamente abusiva, extremamente violenta. Ele batia muito na minha mãe. Ele era uma pessoa horrorosa. E a minha mãe teve com ele 12 filhos e eu sou a 12ª, perdão, desses 12 filhos. Eu ia falar a 11ª porque a primeira filha que a minha mãe, da qual a minha mãe engravidou, ela acabou perdendo. Assim, o que contam é que ela nasceu morta. Porque eu acredito, né, isso já é uma conclusão minha, uma elucubração minha, de que a minha irmã tenha nascido morta devido às agressões do meu pai. Meu pai batia muito na minha mãe e tal. Aí eu imagino que tenha sido por isso, mas também pode ter havido algum outro motivo que eu desconheço. Enfim. E por causa dessas agressões do meu pai, dessa violência toda, a minha mãe se tornou uma pessoa alcoólatra, porque ela encontrou no álcool uma, uma válvula de escape, uma forma de se refugiar daquela dor, daquele, né, de todo aquele medo, de todo aquele horror que ela vivia. E, enfim, meu pai era uma pessoa que ele batia nela, em todos os meus irmãos, e tinha uma igreja, essa igreja ainda existe aqui na minha cidade, para onde a minha mãe corria com todos os meus irmãos e ela dormia na varanda ali na área dessa igreja, ao relento praticamente, né? Para que meu pai não fizesse nada nem com ela, nem com os meus irmãos. As pessoas contam que ele corria atrás dela com facão. Eu não sei nem se eu poderia estar usando essa palavra aqui, né? Porque o YouTube, ele corria atrás dela assim, armado, sabe? Ameaçando acabar com a vida de todos ali. E aí ela muitas vezes dormia ao relento com os meus irmãos para protegê-los. Era a forma como ela tinha de protegê-los, mas depois de alguns anos nessa vida, ela acabou literalmente enlouquecendo, porque ela chegou a ser internada em hospital psiquiátrico algumas vezes, e ela fez coisas que não vem ao caso agora entrar em detalhes aqui, mas em um momento da vida dela, ela se cansou de toda essa situação, e quando eu tinha 2 anos de idade, ela saiu daqui, de Paraguaçu, fugida do meu pai. Ela pegou todos os meus irmãos e foi para Campo Grande, e lá ela deu todos, porque ela não tinha condições de ficar com todos os filhos lá, né? Numa cidade onde ela não conhecia ninguém, onde ela estava sozinha, e eu tenho certeza que com muita dor no coração dela, ela precisou dar todos os filhos, porque ela não tinha condições de mantê-los ali. E eu tenho certeza hoje, depois de muitos anos, hoje eu tenho certeza que o fato de ela ter dado todos os meus irmãos foi um ato de amor da parte dela, porque ela queria que eles ficassem bem, né? Apesar, eu acredito que ela tinha muita vontade de ficar com todos, mas ela queria que eles ficassem bem. E ela não tinha como fazer isso naquele momento. Então, ela precisava dar cada um deles para uma família. Eu não posso nem de longe imaginar como isso doeu para eles, o quanto foi difícil para eles ter que viver longe da mãe, ter a sua família desfeita assim, dessa forma. Mas eu imagino que foi, eu imagino, eu tento imaginar o quanto foi difícil.
Ela deu todos os meus irmãos, mas ela continuou comigo, porque como eu era caçula, ela queria cuidar de mim, ela quis ficar comigo, né? Não foi fácil, eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, muito vagas as lembranças de como era, né? Ela trabalhando numa casa de família e eu ali ainda pequena e ela fazendo de tudo para cuidar de mim. Em algum momento da vida ela voltou para Paraguaçu e aí ela me deixou com a minha irmã mais velha. Não sei dizer para vocês para onde ela foi, acredito que tenha ido arrumar algum trabalho, eu não sei. E eu fiquei um tempo com essa minha irmã, depois de um tempo a minha mãe voltou. E parece ser, assim, na minha cabeça, parece que foi tanto tempo, sabe? Tantos anos, mas não foram tantos anos assim. É que criança não tem noção, né? De tempo, de. É diferente a forma como a criança enxerga o tempo, né? De como a criança sente o tempo. E, assim, quando a minha mãe voltou para me buscar, ela voltou com um homem que seria então o meu padrasto, né? E nós fomos morar em uma cidade chamada Martinópolis. E nessa cidade nós moramos numa fazenda chamada Fazenda Primavera, que era a fazenda do irmão do Beto Carreiro. Eu gostava muito de estudar nessa fazenda, eu gostava muito dos professores, eu estudei desde o pré até o quinto ano nessa fazenda. E assim, eu peço perdão para vocês, às vezes, pelas pausas, é que eu preciso elaborar um pouco aqui os pensamentos. E assim, quando eu tinha mais ou menos entre 5 e 6 anos, o meu padrasto começou então a abusar de mim. Ele, ele me violou, abusou de mim e foram muitas e muitas vezes. Foram anos da minha vida. Eu fiquei dos meus 5, 6 anos até os meus 11 anos, durante todos esses anos em que eu passei sendo abusada pelo meu padrasto, eu, eu sentia muita culpa, eu sentia muito medo, eu sentia muita vergonha, eu não entendia o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu tive muitos momentos em que eu pensei assim, se era para eu passar por tudo isso, se era para eu sofrer dessa forma, então por que a minha mãe também não me deu? Por que ela não me entregou para uma família como ela fez com os meus irmãos? E eu passei anos da minha vida pensando isso. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu tinha nojo de mim. Eu achava que eu não valia nada. Apesar de que... Porque eu não conseguia entender que aquilo não era culpa minha. Aquilo tudo estava acontecendo, mas não era culpa minha. Eu não tinha provocado aquilo, mas na minha cabeça era quase como se eu tivesse provocado, sabe? Não sei, eu não sei explicar, mas era um sentimento de culpa, de raiva, de tristeza, solidão, de desamparo. Quando a minha mãe ia ao banheiro, por exemplo, e eu não via onde ela estava, eu entrava num completo desespero, eu chorava demais, demais da conta, porque eu achava que ela tinha me abandonado ali e que não ia vê-la mais, quando ela só estava no banheiro, né? Mas o medo era desesperador, era avassalador aquele sentimento de
de medo, de tristeza, sabe? É, eu, eu vi, né, por muitos anos, assim, o meu padrasto bater na minha mãe, ele ameaçar tirar a vida dela, e isso era extremamente chocante para mim, assim. Eu tinha pavor disso. Eu não conseguia conceber a ideia de que alguma coisa ruim acontecesse com a minha mãe por minha causa, porque ele sempre me perguntava se a minha mãe morresse, se eu ficaria com ele, se eu me casaria com ele, com quem eu preferia ficar, se seria com ele ou se seria com os meus irmãos. Então, o fato dele tentar tirar a vida dela várias vezes me deixava extremamente apavorada, porque eu não queria jamais que isso acontecesse, né? E assim, eu eu cresci com o pensamento assim de que eu não quero isso para minha vida, eu não quero que me casar com alguém que tenha esse vício com o álcool, eu não quero me casar com alguém que não me respeite e seja extremamente violento comigo e bata em mim, né, da mesma forma como a minha mãe apanhava e tal, na verdade de forma nenhuma, né, eu nunca quis isso para mim. Eu sei que quando eu tinha por volta de uns, já caminhando para os 12 anos, teve uma vez, uma das únicas vezes, porque eu não saía, assim, eu não era de ficar na casa de ninguém, sabe? Eu fui passar as férias na casa da minha irmã mais velha, e ela tem duas filhas, né? E a gente sempre foi muito próximo, nós sempre fomos muito próximas, eu e as minhas sobrinhas, elas até moraram um tempo, né, com a gente nessa fazenda, e elas estudaram um tempo ali na mesma escola que eu e tal. E eu, por algum motivo, eu não sei se foi o fato de eu estar cansada de tanto abuso, mas eu consegui contar o que estava acontecendo. E aí, quando eu contei, então, essa minha irmã contou, conversou com a minha mãe, enfim, eu não sei em detalhes, mas a história foi se espalhando, né? Então, logo muitas pessoas já estavam sabendo. É, Aí nós nos mudamos, né, aqui para Paraguaçu Paulista, e eu comecei a estudar numa escola onde claramente ninguém sabia, mas depois alguém contou para os vizinhos, contou para as pessoas ali, e logo todo mundo estava sabendo, então eu tinha muita vergonha de ir para a escola, eu tinha muita vergonha de sair na rua, porque eu imaginava que as pessoas estavam me olhando e me julgando, sabe-se lá se até me condenando, na minha cabeça estava isso. Provavelmente ninguém estava me condenando, mas na minha cabeça, sim, eu pensava, as pessoas estão me condenando, porque tipo, olha só, a menina que ficou com o marido da mãe dela, mas isso era coisa, né, era uma culpa que geralmente as pessoas que sofrem abuso carregam consigo e leva tempo para a gente entender que a culpa não é nossa. Levou tempo para eu entender isso. A culpa não é minha, eu não tive culpa, mas depois de um tempo eu entendi. A minha ideia ao compartilhar com vocês aqui a minha história é, é dar esperança para as pessoas que passaram ou que por algum motivo, né, passam por situações assim, semelhantes a essa minha situação. É, é dizer que eu entendo a sua dor, sabe? Eu sei o quanto isso dói, eu sei o quanto isso machuca, mas eu também sei que você é capaz, que você pode dar conta, de que você vai dar conta de toda essa situação. E existe sim uma luz no fim do túnel, porque eu achava que não existia. Até que o crochê entrou na minha vida.
aos 12 anos mais ou menos, eu aprendi a fazer crochê. Mas antes mesmo de eu aprender a fazer crochê, quando eu morava lá naquela fazenda em Martinópolis, sempre tinham festas juninas e tinham muitas brincadeiras, muitas barracas com brindes e tal. E eu lembro de naquela época eu já ter visto revistas de crochê e revistas de tricô, que hoje em dia acredito que nem tenha mais, né? Sei lá. Antes haviam muitas revistas assim, né, com receitas e tal. E eu vi aquilo ali e de alguma forma aquilo ali fez o meu coração bater mais forte, sabe? Eu olhei para aquilo e pensei, nossa, que legal, eu quero muito aprender isso. E não aprendi naquele momento, eu lembro que eu brinquei lá nas barraquinhas e eu ganhei, né? E eu podia escolher o brinde que eu queria e eu escolhi as revistas. Não aprendi naquele momento, mas quando eu fui retirada a minha tutela foi retirada da minha mãe, eu, eu fui morar num lugar aqui, chamado Associação Luiza de Marilac, e era um semi-internato, onde meninas iam para aprender a fazer tricô, crochê, cozinhar, aprender a fazer várias coisas, e eu fui para esse lugar, porque não tinha um lugar onde eu pudesse ficar que fosse internato. Então, o juiz abriu uma exceção e esse lugar passou a ser, então, de semi-internato, passou a funcionar como um internato. Então, eu ficava ali o tempo todo, durante o dia, né, ia para a escola, voltava e depois passava a noite ali. E eu comecei, então, a aprender ali, a fazer tricô, o tricô foi o que eu aprendi primeiro, apesar de o crochê ser uma coisa que eu desejava demais aprender, eu aprendi primeiro o tricô, e depois eu aprendi o crochê, então eu sei fazer tricô também, mas o crochê é o que ganhou meu coração, assim, eu amo de paixão. E o crochê se fez muito presente na minha vida, assim, porque é, quando eu precisei sair, né, da Casa Abrigo, dessa instituição, eu fui transferida para um lugar aqui chamado Casa Abrigo, que já é uma instituição específica mesmo para cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco. E aí a gente fica lá por um determinado tempo até alguém da família poder cuidar dessa criança, desse adolescente, ou então até, né, completar a maioridade e sair dali. E quando eu tinha uns 15 para 16, alguma coisa assim, eu fui morar com a minha irmã mais velha, mas eu não conseguia me desvincular desse lugar, porque foi ali onde eu me senti acolhida, protegida, onde aquelas coisas ruins que aconteciam comigo no passado não aconteciam mais. Então eu não conseguia me desvincular dali. Eu tinha sempre muito contato, eu continuei tendo muito contato ali. Mas assim, eu fui morar com essa minha irmã mais velha e eu usava o que eu aprendi do crochê para fazer. Eu fazia às vezes alguma peça ali de crochê e vendia para eu comprar itens de higiene pessoal, absorvente, desodorante, coisas para mim, para que a minha irmã não tivesse essa despesa, porque eu nunca quis ser um fardo para ninguém, eu sempre corri atrás das minhas coisas, eu sempre batalhei. Até hoje eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de dar trabalho para ninguém, sabe? Eu quero poder ir atrás das minhas coisas e fazer por merecer o que eu tenho. Então, o crochê desde sempre foi uma tábua de salvação, se assim eu posso, se assim eu posso dizer, né? Ele me ajudou muito, muito mesmo. O crochê virou uma terapia para mim e eu fui me fortalecendo aos poucos. Eu fui conhecendo uma nova vida, sabe? E eu fui percebendo a minha capacidade de criar as coisas. O crochê foi aos poucos, mesmo que lentamente, ele foi devolvendo a minha autoestima,
foi me ensinando a ter autoestima, porque eu não tinha nenhuma autoestima. A minha autoestima foi roubada, né? Quando eu era muito nova, então o crochê foi me devolvendo isso aos poucos, e eu sou muito grata ao que o crochê fez por mim. Eu fui calada pela dor por muitos anos, e hoje cada ponto de crochê é a minha voz para o mundo, sabe? O que era trauma virou força, o que era silêncio virou arte, e essa é a minha história com o crochê, de como o crochê entrou na minha vida, né? E eu sinto que, assim, atrás atrás de cada fio existe uma menina ferida, mas também existe uma mulher que decidiu se curar, que decidiu não permanecer ali vivendo no passado, vivendo aquela dor que me foi imposta, sabe? Aquela dor que eu não escolhi para mim. E assim, entre fios e nós, eu reconstruí a mim mesma. E do silêncio da dor nasceu a arte que hoje me liberta, que é o crochê. O crochê, eu, eu creio que o crochê ele tem um poder transformador assim incrível na minha vida, sabe? Ele teve esse poder, né, transformador incrível, e tem, ele continua tendo, ele não deixou de ter. O crochê é maravilhoso. Eu não tenho como expressar o que o crochê trouxe e traz de bom para minha vida, sabe? Aí vocês devem estar se perguntando por que eu criei o canal. Eu criei o canal porque eu quero mostrar o meu trabalho com o crochê. Eu quero ter uma outra fonte de renda que não apenas a faxina. Quem sabe em algum momento não trabalhar mais com a faxina, viver só do crochê. Eu quero viver da minha arte, sabe? Poder ter uma vida mais tranquila. Eu também quero ser uma fonte de inspiração para outras pessoas, sabe? Eu quero de alguma forma poder levar cura, levar aconchego, levar conforto, tranquilidade, sabe, assim, transmitir bons sentimentos para as pessoas, sabe? Mostrar para algumas pessoas que por mais que tudo pareça difícil, que por mais que pareça que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não estou aguentando mais, porque em vários momentos da minha vida eu pensei, eu não aguento mais. Em vários momentos da minha vida eu pensei, eu vou desistir de tudo. Eu vou chutar o balde e porque não vale mais a pena continuar vivendo. Eu não estou dando conta, minha vida não está melhorando. Enfim, em vários momentos eu pensei em ir de arrasta para cima, como o pessoal tem costumado dizer, né? E tentei isso, eu tentei isso 2 vezes na minha vida, mas graças a Deus, Deus foi tão misericordioso que ele não me permitiu ter sucesso em nenhuma das minhas tentativas. E, e hoje eu estou aqui para mostrar para as pessoas que é possível, sim, em meio à dor, em meio a tanto sofrimento, a gente se reerguer, a gente se reconstruir, a gente fazer com que a nossa dor seja motivo de esperança para outras pessoas. Fazer com que outras pessoas
consigam se reerguer também. Eu quero que vocês, ao assistirem os meus vídeos, se sintam acolhidas e acolhidos. Eu quero que você se sinta acolhida, acolhido. Eu quero que você se sinta motivada, motivado, que você se sinta encorajado a continuar, encorajado a lutar, a permanecer firme e forte, e haverão momentos em que você vai se sentir a pessoa mais fraca desse mundo, em que você vai chorar muito, em você vai pensar em desistir, mas não desista. Não desista, porque vale a pena. Vale a pena continuar vivendo, vale a pena continuar correndo atrás dos seus sonhos. Eu tenho sonhos que eu tive que pausar por alguns momentos. Por exemplo, o sonho de fazer uma faculdade de psicologia, eu fiz essa faculdade durante 2 anos, mas por motivos pessoais, né, motivos financeiros, eu precisei pausar essa faculdade, e em algum momento possa ser que eu a retome, mas no momento é um sonho que está pausado, mas não desistir desse sonho. Então, que você veja que é possível continuar vivendo. Eu quero ser capaz de inspirar outras pessoas que também estejam passando por dificuldades. A vida não é fácil para ninguém, mas a gente continua, né? Eu quero que, ao assistir a esse meu vídeo, você se sinta acolhido, motivada e capacitada a recomeçar. E eu quero ser capaz de inspirar outras pessoas que também estejam passando por dificuldades. A vida não é fácil para ninguém, mas a gente continua, né? Eu quero inspirar outras pessoas a seguir em frente. Eu quero inspirar outras pessoas a serem capazes de olhar para dentro de si mesmas e reconhecerem o seu valor, a reconhecerem o quão capazes elas são. A gente é capaz de qualquer coisa, não importa a situação que a gente esteja passando, a gente é capaz de alcançar, de conseguir o que a gente quiser. Você é capaz. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui neste momento do vídeo comigo. Agradecer por você ter ficado com seu coração aberto, por você ter me escutado com todo o seu carinho, por você ter dedicado um pouco do seu tempo para me ouvir. E eu quero desejar que você continue por aqui, que você continue vindo, assistindo a mais vídeos aqui no meu canal. Eu quero poder conversar com vocês mais vezes, não apenas mostrar olha o tanto que eu crochetei, né? Não apenas mostrar o meu trabalho aqui para vocês, mas que a gente possa falar sobre desenvolvimento pessoal mesmo, crescimento pessoal, coisas que nos fazem ser pessoas melhores, né? Enfim, eu quero falar sobre crochê, mostrar os meus trabalhos, divulgá-los para ter mais vendas, porque eu preciso vender mais, conseguir mais dinheiro sim, porque eu tenho dívidas que eu preciso quitar, eu tenho as minhas coisas que eu preciso fazer aqui, e eu estava extremamente cansada de continuar trabalhando, né, de faxina, de empregada doméstica. Eu tenho um dom que é crochetar, e eu resolvi empreender nisso, né? E daqui a pouco meu filho já está na fase de começar a faculdade, e eu quero muito poder proporcionar isso para ele, né? Poder ajudá-lo, porque por mais que ele faça uma faculdade, ele consiga bolsa pelo Enem, lá pelo ProUni, enfim, ainda haverão gastos, né? E eu quero poder proporcionar isso para ele. Eu cuidei dele sozinha, né? Praticamente desde bebê, dos 2, 3 anos ali, depois que eu me divorciei.
Eu sempre cuidei dele sozinha e ele é um bom menino, sabe? Eu tenho muitas coisas boas para falar sobre ele, assim, e eu quero e ele merece que eu consiga proporcionar isso para ele também. E enfim, você que ficou até aqui, que dedicou o seu tempo para me ouvir, para ouvir um pouquinho da minha história, eu gostaria que você, por favor, deixasse o seu like, você compartilhasse esse meu vídeo com as pessoas que de repente estão ouvindo, estão precisando é, ouvir uma história de superação de alguém que passou por dores e por traumas muito marcantes, porque o trauma do abuso, né? Eu não vou falar a palavra por causa do YouTube, mas o trauma de passar por isso é um trauma que marca a alma da gente, é uma cicatriz que vai permanecer na minha alma para o resto da minha vida. Hoje ela já não dói mais como ela doeu por muitos e muitos anos da minha vida, muitos anos eu sofri com isso. Eu fui uma pessoa muito introspectiva, eu sou uma pessoa reservada, esse trauma me fez ter uma visão diferente do mundo, das pessoas, mas assim, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu, eu cresço com as coisas que eu aprendo, enfim. Então, gente, é isso, esse vídeo ficou muito longo, ainda se eu fosse falar mais coisas, teriam muitas e muitas coisas ainda para eu falar aqui, mas, enfim, caso você tenha interesse de que eu fale mais sobre isso, deixa nos comentários, escreve alguma coisa aí para eu saber que você quer saber um pouco mais sobre a minha história, sobre como eu superei tudo isso, enfim. Me conta se você também já passou por isso, me conta como você se sente, né, como as pessoas ao seu redor veem isso. Vamos conversar, eu gostaria muito de conversar com vocês mais sobre esse assunto, eu gostaria muito de poder ajudar de alguma forma, sabe? Eu estou pensando em gravar outros vídeos, assim, conforme os comentários de vocês, de repente usar os comentários como temas, né, para outros vídeos, responder perguntas, enfim. Eu quero conversar com vocês, eu quero, eu quero que aqui seja um espaço, assim, de acolhimento, de compreensão, um espaço de onde você se sinta muito amada, enfim. Deixa aí nos comentários, vamos continuar, né, a nossa conversa aí nos comentários. Enfim, gente, agradeço por você ter ficado até aqui. Um grande beijo para você. Um abraço forte, bem apertado para gerar muita ocitocina. E eu te espero no próximo vídeo para a gente conversar mais um pouquinho, para eu mostrar um pouquinho mais do meu trabalho para vocês. E enfim, gente, beijo. Eu gosto muito, muito de estar aqui com vocês, estar gravando vídeos, estar me transformando numa pessoa ainda melhor. E eu espero poder continuar aqui nessa jornada com vocês. Beijo, gente.